O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal anunciaram nesta quarta-feira uma nova redução das taxas de juros para linhas de crédito. Segundo analistas, a Selic deve se manter no menor patamar da história em 2020. Mas de que forma a redução da taxa Selic influencia no chamado cotidiano das pessoas e também dos aplicadores? Bem, quem vai explicar para a gente tudo isso é o economista Ailson Rezende, que já está aqui nos nossos estúdios. Ailson Rezende, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e conversar sobre esses números, essas taxas que muita gente não gosta, mas acabam influindo diretamente influem diretamente na vida da gente. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Realmente, poucas pessoas dão atenção a isso, mas essas taxas de juros, elas impactam no dia a dia e de toda a população brasileira. A Selic, a gente pesquisou aqui, claro que o senhor sabe de cor isso aí, mas é uma sigla, né? A Selic é uma sigla e ela significa, o que ela significa? Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. E diz respeito ao gerenciamento e ao registro de informações relacionadas aos títulos públicos federais. Registro, custódia e liquidação desses títulos. Portanto, a taxa Selic, é certo afirmar, economista, que ela tem relação com o governo e com a economia, e por isso que ela é conhecida como taxa básica de juros? Exatamente. E por ser a taxa básica de juros, regula as taxas trabalhadas pelos bancos. Claro que os bancos eles têm o chamado spread, que é a diferença entre o valor da taxa Selic e o valor que o cliente toma o empréstimo. Né? Aquilo que a gente ouve o pessoal dizer spread bancário. Spread bancário. É isso, né? Agora, a queda da taxa Selic, que atingiu recentemente essa queda, eu não sei se caiu para 6, está em 4. Está em 4,5. 4,5, está em 4,5 agora. Ela, na avaliação do senhor, ela causa preocupação em muita gente ou não? Principalmente nas pessoas que têm investimentos, né? Porque a redução da taxa, ela impacta de forma negativa em quem tem investimentos e também alcança a população porque diminui o rendimento da poupança, que hoje é a saída para a maioria das pessoas que têm baixa renda, mas querem planejar um futuro, querem realizar um sonho e fazem daquela poupança a meta para a realização do sonho. Quando a gente fala sobre assunto de economia, muita gente diz, coisa mais chata esse assunto, poxa, se a gente for falar de futebol, cara, tô dentro. Na sua avaliação, economista, a economia como um todo, sendo falada e comentada, deveria estar mais assim no dia a dia de todas as pessoas, naquela mesa do bar, naquela conversa entre os amigos também? Hoje a gente já encontra com maior frequência, porque como você citou a mesa do bar, os colegas estão conversando, estão dizendo assim, poxa, quando tem aumento, né, vai aumentar o preço da cerveja. Aí, quando tem redução, diz assim, teve redução, mas não baixou o preço. Então, essa questão não é que ela aconteça de imediato. O grande impacto é para quem tem financiamento de longo prazo. Por exemplo, quem financiou um imóvel, ele vai ter redução nas taxas. Se o banco em que ele pegou o financiamento não faz essa redução, hoje já existe a portabilidade dos financiamentos. Você procura outro banco e você tem uma redução bem sensível na mensalidade que você está pagando. Por exemplo, eu estou num banco e eu tenho uma dívida com aquele banco onde eu pago mensalmente um valor e eu percebo que aquilo ali já está demais, já está pesado. Eu hoje posso fazer a chamada portabilidade com outro banco, como o senhor dizia, que ofereça taxa de juros menores. Exatamente. É possível fazer, mas isso é demorado, essa portabilidade? Depende do tipo de cliente, do tipo de contrato que você fez. Mas apesar de levar um pouco mais de tempo, se a redução trouxer as taxas por níveis que estão hoje, é excelente, porque no passado a própria Caixa Econômica trabalhava com juros de 2 dígitos, hoje está trabalhando com só 1 dígito. Né? Então é muito importante para quem ganha menos, porque para quem ganha menos, qualquer diferença
causa um impacto no seu orçamento familiar. Eu gostaria, economista Alisson Rezende, até aproveitando a enorme audiência da Record News Manaus, da própria Rádio Diário 95.7, que o senhor explicasse de uma forma bem didática, para todos nós entendermos, como a queda, essa queda na taxa básica de juros, ela influencia no dia a dia da população. Por exemplo, eu quero comprar, vamos usar os eletrodomésticos, que são mais procurados, um ar-condicionado. Você sabe que nossa terra é quente, então há uma necessidade de ter um condicionador de ar. Com as taxas de juros mais baixas, eu posso financiar esse aparelho e no final do prazo eu não paguei 2 ar-condicionados. Porque o que acontecia no passado, quando as taxas de juros eram elevadas, que hoje você tem 18, 24, 36 meses. Com 36 meses, você pagava 2 objetos. E com a redução da taxa de juros, isso facilita. E a grande medida do governo e a meta que ele quer é estimular o consumo, mas estimular o consumo de forma que o consumidor não fique como estão hoje, né, endividados. O grau de endividamento é muito alto porque as taxas de juros também eram elevadas. Eu lembro que nos governos passados, não tão distantes assim, houve uma liberação muito rápida para a venda da chamada linha branca. O senhor deve lembrar disso. E foi uma correria, as pessoas corriam para comprar máquina de lavar, fogão, enfim. Aquilo foi um consumo alto, de verdade. Mas a gente também viu que, passados os anos, a gente começou a ver esses equipamentos sendo jogados depois do uso, descartados no meio ambiente. E onde é que eu quero chegar com esse questionamento? Por que de vez em quando a gente observa o governo fazendo uma boa ação dessa para a correria, para as compras, de repente isso trava também? E depois não tem mais, e o pessoal, poxa, a minha acabou, nem uso mais, tive que jogar no lixo, porque não deu para comprar outra também. Aliás, jogar no lixo é uma atitude completamente errada, né? O descarte completamente errado no meio ambiente. Na verdade, o governo tenta estimular o consumo para fazer com que a economia comece a girar. Porque o consumo faz aquecer o comércio, faz aquecer a indústria, então isso vai gerar mais emprego. Então a economia começa a ter aquele ciclo virtuoso quando há um acréscimo no consumo. O problema é que, ao estimular o consumo, você também tem que estimular a produção. Porque se você faz só um lote para o consumo e depois volta aos patamares antigos, a população que comprou o primeiro lote foi privilegiada e quem não conseguiu não tem mais acesso. Caso que aconteceu, né? O que acontece e ainda normalmente, ainda acontece, porque você vê, vamos fazer promoções de veículos. Aí, durante esse mês, você tem uma promoção para aquisição do veículo. No mês seguinte, não tem mais. Então, não é só a questão da aquisição. Nós temos que ter também um bom serviço de pós-venda. Porque muitas vezes eu não tenho assistência técnica suficiente e aquilo se torna um monopólio. Ele põe o preço que ele quiser no serviço. E a pessoa que tem baixa renda, ela não tem condições de pagar e acaba dando aquele jeitinho, chamando o vizinho, aperta aqui, faz aquele gatilho, quando na verdade o correto era ter mais assistência técnica, um serviço de pós-venda mais eficiente, que garantisse o funcionamento daquele eletrodoméstico, qualquer que seja da linha branca, para que aquele cidadão que gastou suas economias, investiu naquele eletrodoméstico, ele seja atendido a contento. Influenciado, inclusive, pelo próprio governo, né? Exatamente. Comprar. Agora, economista Ailson Rezende, qual é a relação entre a taxa Selic e os investimentos? Que a gente até agora estava focado muito no consumidor. No consumidor. E quem investe? Na verdade, veja, nós temos 2 tipos de investimento. Nós temos os investimentos produtivos e temos os investimentos em capital financeiro. Quem hoje aplica em capital financeiro é desestimulado porque a rentabilidade fica baixa. No entanto, tem um lado bom, claro, tudo nessa nossa vida é dual, então assim como tem o positivo, tem o negativo. E a grande vantagem de ter uma redução é que, como o capital financeiro não está te rendendo o suficiente, você diz assim, não, eu vou aplicar o meu capital no setor produtivo. Eu vou investir em algum produto ou serviço que aí eu vou ganhar mais. E o setor produtivo é o que gera emprego.
A ciranda financeira, não. Então, dessa forma, o governo também quer incentivar o investimento no setor produtivo, onde a gente vai ter geração de emprego. Gerando emprego, nós temos renda, e tendo renda, gira a economia. Quem é que regula a taxa Selic? É o Banco Central, né? Ou seja, Banco o governo, Central, né? através do Copom, que é a Comissão Políticas monetárias, né? Monetária, para verificar essa questão. Infelizmente, apesar da gente estar com a inflação controlada, que o acumulado até novembro estava em 3,27, o governo espera fechar o ano abaixo de 3,5. Mas se a gente considerar que a taxa Selic, que regula a economia, foi para 4,5%, a nossa inflação é 3,5%, o ganho real é só de 1% ao ano, não é? Isso faz com que quem tem mais recursos invista no setor produtivo, porque eu, fazendo um produto ou um serviço, eu vou ter um retorno maior. Então, o retorno do meu investimento vai ser num tempo menor também. Agora, economista Ailson Rezende, com quem nós estamos conversando aqui, a Selic, ela tem alguma influência sobre outras taxas? Sim, porque veja o que acontece. Com a redução da Selic, a própria Caixa Econômica reduziu o valor das taxas para financiamento de imóveis. Né? E imóveis, é muito importante trabalhar com uma taxa baixa, porque você tem financiamento de 25, 30 anos, então você vai passar esse tempo todo pagando aquela mensalidade e tem que ter garantias de que você vai poder cumprir com esse compromisso. É bem interessante isso, essa ligação da Selic com a influência, aliás, da Selic com as outras taxas. Recentemente, a gente viu aqui no Grupo Diário de Comunicação que a Caixa Econômica ela baixou um pouquinho, né? Algumas taxas lá para o mercado imobiliário. Isso vai influenciando também outros bancos? Claro, não é só isso. Além de influenciar outros bancos, porque os bancos que têm carteira imobiliária, todos seguiram, porque eles não vão perder mercado. Esse é um mercado gigantesco no Brasil, em função da escassez de imóveis, né? Então, todos querem ter a sua casa própria. Quando a gente vai fazer algum contrato com o banco, comprar um imóvel, fazer um empréstimo, a gente não costuma ler aquelas letrinhas que nem com lupa dá para ver direito, né? E muita gente acaba assinando tudo e lá na frente tendo prejuízo. A dica que o senhor economista dá para todos nós, enfim, na hora de assinar o contrato é realmente ler, porque muitos leem, mas não entendem, ou pedir para levar o contrato para um economista dar uma boa dica? Não só ao economista. Eu indico até, inclusive, se você conhece algum advogado, que ele veja se as cláusulas não são prejudiciais ou abusivo ao consumidor, ao cliente que está tomando aquele empréstimo ou contratando aquele valor de imóvel. Os advogados eles estão mais habituados a questões legais e o economista está mais habituado às questões econômicas. Olha, se tu for comprar com essa taxa, nesse período, tu vai pagar 2 imóveis, 3 imóveis, e isso está fora da realidade. É uma orientação que você deveria ter dos 2 profissionais. Um é econômico e o outro legal. Mas será que as pessoas... Aliás, primeiro, o banco permite que a pessoa leve o contrato sem ter que assinar ali na hora lá, ou não permite? É um direito de quem está tomando aquele empréstimo ou fazendo aquele contrato. O cliente pode dizer para o banco, olha, eu quero levar, que eu quero analisar melhor. Na verdade, a maioria dos bancos disponibilizam o contrato nas suas redes de internet, não é? Onde você pode simular, você pode fazer, baixar o contrato e depois você só verifica se as cláusulas são as mesmas na hora que você for assinar. Mas será que as pessoas fazem isso? Infelizmente, Patrick, a gente não lê nem manual de celular, né? Que é o mais comum, a gente não lê. A gente chega com um colega e diz assim, me ensina como funciona isso aqui. Então, nós temos que manter o hábito de ler os manuais, ler o que você está assinando, principalmente quando envolve um recurso que você vai ter que devolver. Aquilo ali pode ser prejudicial a você e hoje passa para os seus herdeiros.
E não tem volta, né? Que vai uma bola de neve também, ele seguindo. Exatamente. Sem condições. Ó, dica aqui do nosso especialista, o Ailson Rezende, que é economista, vai fazer um contrato com o banco, seja qual for. Se você tiver fisicamente com o documento ali na hora, não assina, diz que você vai analisar e convide 2 especialistas que foram sugestões aqui do Ailson Rezende. Um economista, o outro um advogado. E de sua confiança, óbvio, né? Claro. E esses 2 profissionais vão lhe orientar, isso aqui não está legal, isso aqui é bom, isso aqui você vai pagar 2 vezes, o economista falando, isso aqui não, procura outro banco. E isso seria o ideal, o mundo dos sonhos, não é? Mas as pessoas, como o senhor acabou de dizer, lamentavelmente elas não leem nem o manual do celular que estão comprando, né? E vão ter problemas. Infelizmente, hoje, há um conflito muito grande entre o mundo ideal e o mundo real. Ou seja, o mundo ideal que eu gostaria de ter e o mundo real onde eu estou inserido. E isso tudo é devido ao nosso comportamento. Às vezes você tem um prejuízo financeiro que lhe leva também a um prejuízo emocional que lhe deixa doente por uma atitude que você tomou errada. Onde uma cautela, um olhar mais apurado, mais minucioso, poderia ter evitado aquela situação. Mas foi na ânsia, foi logo na pressa e acabou sofrendo, inclusive questões de saúde, como o senhor está dizendo, né? Na verdade, a gente cita, diz assim, você tem que ser mais racional e menos emocional, porque a maioria das compras ela é feita no calor da emoção, não da razão. Se você deixar um objeto que você deseja muito, deixar para comprar no outro dia, você vai pensar melhor e vai dizer assim, poxa, eu não preciso disso agora, eu tenho outras prioridades. Eu fico imaginando que o economista Ailson Rezende aqui deve ser o pior tipo de consumidor para o vendedor, porque ele não embarca logo de primeira noite, chega lá, que legal, tá bom, passa amanhã aqui. E a maioria da população não é assim, né? Vai pela emoção da hora, né? De comprar, mesmo ainda mais nessa época do ano, né? E mesmo porque os lojistas hoje contratam psicólogos, né? Porque eles colocam umas propagandas, dizem, você merece, você passou o ano todo trabalhando, se dê um presente. Então você entra mais no emocional, né? Você não liga muito para fazer aquele planejamento, Cálculo, quanto é que direitinho. eu ganho, quanto eu já estou devendo, quanto isso vai impactar no meu orçamento. E aí acaba que a emoção leva ao descontrole e o orçamento doméstico fica prejudicado. Economista Ailson Rezende, muito obrigado pela presença do senhor aqui, explicando esses impactos da taxa Selic no cotidiano e também em relação a quem investe. Muito obrigado, tenhamos um bom dia e esperamos contar com o senhor outras vezes. Eu sou à disposição e sempre que houver algum assunto que a população precise de um melhor esclarecimento dentro da minha área, eu estou aqui para Muito obrigado, mais uma vez.